Morreu O.J. Simpson, estrela do desporto do futebol norte-americano. Esteve preso por homicídio. No Ideias Feitas de hoje, o Alberto Gonçalves quer olhar para uma professora de Harvard e assessora do presidente norte-americano Joe Biden, que esteve na CNN a propósito precisamente de O.J. Simpson. Não gostaste do que ouviste? É isso, Alberto? Olá. Olá, Vanessa. Não é bem não gostar, é achar absolutamente espantoso. Vamos por partes. Obviamente morreu o O.J. Simpson. Obviamente o O.J. Simpson foi uma lenda do desporto americano, assim uma espécie de Pelé, como o Pelé para o Brasil, ou Ayrton Senna para o Brasil, ou o Eusébio, o Cristiano Ronaldo para Portugal. O O.J. Simpson, até certa altura, foi isso para os americanos, no caso no futebol americano. A partir de certa altura, em particular de 1994, ele tornou-se uma outra coisa, ele tornou-se famoso por uma outra coisa, tornou-se famoso pelas circunstâncias do crime em que matou a ex-mulher e um amigo da ex-mulher, e depois, sobretudo, pelo julgamento que teve impacto não só americano, como mundial. Toda a gente que já era viva e pensante nessa altura, lembra-se do julgamento em causa. E então o O.J. Simpson, para além de umas participações entre uma fase, entre uma coisa e outra, ele teve umas participações no cinema, naqueles filmes de Onde para a Polícia, assim umas comédias, mas é sobretudo pelo crime que aqui em Portugal nós conhecemos o O.J. Simpson. E tendo morrido, houve naturalmente comentários televisivos sobre o assunto, e eu deparei, chegou-me às mãos, através de alguém que mandou um link pelo Twitter, chegou-me às mãos um comentário na televisão, na CNN, na própria americana, em que uma senhora negra, perante duas ou três pessoas, de um painel, duas ou três pessoas, por acaso brancas, como a senhora por acaso será negra, naturalmente, dizia as seguintes coisas. Dizia que, embora o O.J. Simpson não possa ser reconhecido como um líder da justiça social, ainda bem que ela reconhece isso, ele representava, estou aqui a traduzir do inglês no momento, ele representava alguma coisa para a comunidade negra naquele momento, naquele julgamento, particularmente porque as pessoas mortas eram brancas. Ora, isto é absolutamente extraordinário, e eu, confrontado com isto, esta senhora chama-se Ashley Ellison, e eu pensei que a CNN tivesse ido buscar, a primeira maluquinha que encontrou na rua para falar sobre o O.J. Simpson. Afinal, não foi bem assim. Esta senhora é comentadora regular da CNN, é professora em Harvard, ou foi professora em Harvard até há muito pouco tempo, não consegui apurar se ainda é, mas ainda há uns semestres era. É uma diretora destacadíssima das campanhas, tanto da eleição do Obama com o Joe Biden como vice-presidente, como da eleição do atual presidente Joe Biden com a Kamala Harris como vice-presidente. Já desempenhou uma série de cargos públicos na Casa Branca de destaque, de elevado destaque. Portanto, é uma pessoa que supostamente tem responsabilidades. E tem responsabilidades suficientes para ser chamada a fazer comentário na televisão. Olhando para as nossas televisões também não quer dizer muito, e olhando para a CNN americana, das pouquíssimas vezes que olho nos últimos anos, também não quer dizer muito. Mas a verdade é que foi à televisão, fez estes comentários, e fez estes comentários sem que ninguém a contradissesse. As pessoas que estavam no resto do painel de comentadores estavam a acenar com a cabeça, como se ela tivesse razão, porque ela engrena, e eu vou repetir o fulcro disto, ou seja, os homicídios cometidos pelo O.J. Simpson foram importantes para a comunidade negra, e a comunidade negra, segundo esta senhora, estava suspensa do julgamento porque as vítimas eram brancas. E depois a senhora balbuciou umas coisas acerca das perseguições durante a escravatura, e assim, como se alguma coisa tivesse alguma ligação com alguma coisa, como se os brancos inocentes, no caso, inocentes, quer dizer, inocentes em relação à escravatura, em relação ao sofrimento dos negros durante a história dos Estados Unidos e durante a história, com certeza, do Ocidente e durante a história da África ainda hoje. Mas quer dizer, como se aquela senhora e aquele senhor que foram mortos pelo O.J. Simpson tivessem alguma coisa a ver com o assunto ou tivessem sido mortos por causa desse assunto. Obviamente não foram. Quem se lembra do julgamento sabe que tudo aquilo foi apenas um caso passional, injustificável, evidentemente, até é ridículo estar a dizer isto, mas não teve nada a ver com questões raciais. E mesmo que tivesse, seria absurdo fazer do homem um herói para que, a propósito de um duplo homicídio. Ninguém pode matar outras pessoas por justificação nenhuma. Estou a exagerar em frases puris e até embaraçosas de se dizer. Agora, a verdade é que, pelos vistos,
a CNN, que em tempos foi uma televisão de prestígio, pode chamar pessoas à televisão, e a Harvard pode chamar estas pessoas para serem lá docentes, sem que estas frases lhes causem lhes belisquem o prestígio, ou as carreiras. É extraordinário ao ponto a que se chega. E ao ponto que chega uma sociedade que, tirando os seus imensos defeitos, como a americana, de que eu gosto muito. Gosto muito dos Estados Unidos, ainda agora vim de lá, vou lá sempre que posso, com todos os seus defeitos, com tudo aquilo que corre mal lá, é muito mais aquilo que corre bem, ou que tem corrido bem até agora. Mas realmente está a chegar a um ponto, eu não acreditava naquela história de que a América está mais dividida do que nunca. A América esteve dividida já muitas vezes ao longo da sua história, até a ponto de uma guerra civil. Agora que, de facto, há um conjunto de circunstâncias na América, há um certo clima, um contexto incerto à América que é preocupante e que isso vai transbordar e transborda necessariamente para o resto do mundo. Isso é verdade, isso há. Nós estamos muito próximos das eleições americanas, agora já em novembro próximo. Temos de um lado um fanfarrão com um projeto pessoal, muito mais pessoal do que nacional para o país, com uma visão absolutamente egoísta das coisas, que não foi um presidente tão terrível, nem desencadeou a Terceira Guerra Mundial da primeira vez que passou por lá. E temos do outro lado uma pessoa que obviamente não está num estado de saúde capaz de poder desempenhar a presidência dos Estados Unidos, mas o pior nem é isso. O pior é que o Sr. Biden, estando no estado que está, parece, apesar de tudo, ainda mais, relativamente mais, não ia dizer lúcido, que será um exagero, mas possui umas réstias de lucidez, apesar de tudo superiores às pessoas bastante mais jovens e que de certeza não sofrem nenhuma doença de senilidade que o rodeiam. Esta senhora Ashley Ellison, é apenas um exemplo. Há outras pessoas a dizerem coisas, não a propósito do O.J. Simpson, talvez, mas sobre outros assuntos, igualmente medonhas. Ou seja, chegou-se a um ponto em que a vida pública americana ou a vida política americana pode ser decidida, e é muitas vezes decidida, por pessoas que, no mínimo, não regulam bem da cabeça. E, no máximo, tem perversões e taras particularmente graves. Esta tentativa de fazer do O.J. Simpson uma espécie de símbolo da resistência negra contra a opressão branca ao longo da história americana, após ele abater, salvo erro, a tiro, não foi? Já não me lembro sequer das circunstâncias, ou a facada, isso já nem sei, mas abater a pobre da ex-mulher e do amigo da ex-mulher, tentar fazer dele um herói a pretexto disso é das coisas mais escabrosas, mais estranhas que eu... Quer dizer, não imaginava que alguém com responsabilidades alguém pudesse dizer estas coisas em público, não ser chamado à razão por isso, e ainda por cima poder, como com certeza vai acontecer, continuar a desempenhar uma série de cargos de responsabilidade pública, de responsabilidade académica, etc. Acho que isso é um sinal péssimo daquilo que está a acontecer, de uma série de coisas que estão a acontecer nos Estados Unidos, e a mais grave delas está longe de ser o Sr. Trump, por muito que eu não acho piada nenhuma ao Sr. Trump. Há coisas mais graves que estão a acontecer lá, e se estão a acontecer lá, vão acabar por... A gente cá também já tem os nossos problemas, e temos muitos problemas que os Estados Unidos felizmente não têm, entre eles económicos. Agora, era escusado também importarmos este tipo de mentalidade, este tipo de loucura, porque isto é uma espécie de loucura instalada que depois se torna relativamente normal. A loucura tem a capacidade de se propagar e de se normalizar aos poucos. E quando estas coisas acontecem sem haver o contraponto necessário, as coisas tendem a passar impunes, e a acontecer com mais frequência, e a acontecer de maneira mais grave do que aquilo que esta senhora disse. Não sei até onde se poderá ir, mas acho que é suficientemente grave. Mas alguém dá de encontrar maneira de dizer uma enormidade maior a propósito de outro assunto qualquer. Portanto, é só uma questão de esperarmos uns dias, Vanessa. Vais estar atento, Alberto. Bom fim de semana. Há ideias feitas na próxima segunda-feira. Até lá. Igualmente, Vanessa. Bom fim de semana.